Então, agora nós vamos para a aula 4, onde nós vamos falar sobre a relação de Jesus com a Bíblia. A relação de Jesus com a Bíblia. Então, na aula anterior, nós já vimos de onde veio o Velho Testamento. Agora nós vimos de onde veio o Novo Testamento. E agora nós vamos aprender como que Jesus nos ensina a encarar a Bíblia. Como que Jesus nos ensina a entender a Bíblia. E para analisar isso, nós vamos para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4 é a tentação de Jesus no deserto. Então, vou ler a partir do verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Muito bem, vamos refletir isso daqui. Então, aqui nós estamos em Mateus 4, que é quando Jesus foi tentado no deserto. E nessa tentação no deserto, Jesus ele tem muito a nos ensinar sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Então vamos lá. Jesus, no deserto, durante essa provação, no verso 2, ele teve fome. Teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, qual é a natureza da tentação aqui? A natureza da tentação é questionar a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Ele está questionando a identidade de Jesus. E ele está questionando a identidade de Jesus com base em uma experiência imediata negativa. Qual é a experiência imediata negativa? Jesus está passando fome. Então, o que o diabo está dizendo? Se você realmente fosse o Filho de Deus, você não poderia passar fome. Então, se você realmente é o Filho de Deus, você precisa transformar essas pedras em pães. Como é que Jesus responde ele? Jesus responde ele apelando para a Bíblia.
e dizendo que existe um pão, existe um alimento que é mais importante do que o pão físico. Então, olha só que coisa significativa. Jesus está dizendo que a palavra de Deus, a palavra que procede da boca de Deus, é um alimento mais importante do que o alimento físico. Ou seja, comer a palavra de Deus, ou seja, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, entender a Bíblia, é mais importante que comer. O que isso quer dizer? Que é muito, muito, muito importante. Será que a maioria dos homens entendem essa importância? Então, Jesus está dizendo: nem só de pão físico viverá o homem. Existe um pão mais importante do que o físico, existe um alimento mais importante que é o físico, do que o físico, que é a Bíblia, que é a palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia é mais importante do que seu almoço. A Bíblia é mais importante do que teu dinheiro, do que tudo que você tem para sustentar. A Bíblia é mais importante. Então, a primeira coisa que Jesus ensina a gente aqui é a grande importância que devemos dar para a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você crê nisso? Você crê na importância de toda a palavra que procede da boca de Deus? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, até Apocalipse. É mais importante do que o teu almoço ou o teu jantar. Então, essa é a primeira coisa que Jesus ensina na tentação do deserto, a importância da Bíblia. Tendo ensinado a importância da Bíblia, o tentador, o diabo, ele não desiste. E agora vai a segunda tentação, no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão. Desculpe, é o verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então veja bem, o que está acontecendo aí? Bom, no verso 5, o diabo transporta Jesus até o topo do templo. E ele fala para Jesus: se joga. Se joga daqui. Se joga por quê? Aí o diabo, ele cita o Salmo 91. Então, isso aí, quando ele diz, ó, no verso 6, e diz-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí vem o Salmo 91. O que está escrito no Salmo 91? Que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, se vocês lerem lá o Salmo 91, está escrito isso daí. O que é isso daí? É uma promessa de Deus nos proteger. Então, existem anjos, e Deus envia esses anjos para nos guardar, Deus envia esses anjos para nos proteger. É isso que o Salmo 91 ensina. Anjos são criaturas espirituais. Tá? Pois bem, o que o diabo está dizendo então? O diabo está dizendo, se está escrito no Salmo 91 que Deus envia anjos para nos proteger, para proteger os homens, então você tem que testar Deus. Você precisa
provar Deus para ver se ele realmente vai te proteger. Então, se joga Jesus, se joga, e vamos ver se Deus vai realmente cumprir a palavra dele. Vamos ver se Deus vai realmente cumprir o que ele diz. É isso que o diabo, essa é a tentação. Bom, ele não disse que ia te proteger, então vamos testar. Vamos ver se é verdade. Qual o problema com esse raciocínio? O problema é que Satanás, ele está citando a Bíblia, ele está citando o Salmo 91, mas ele está citando de forma deturpada. Ele está citando fora de contexto. Por quê? Porque o Salmo 91, lido em contexto, não ensina que Deus envia anjos para proteger qualquer um, mas ensina que Deus envia anjos para proteger aqueles que nele confiam. Se você ler o Salmo 91, você vai ver que Deus envia anjos para proteger aqueles que confiam em Deus, que têm fé em Deus. Eu te pergunto, alguém que está desafiando Deus, vamos ver se Deus realmente vai me proteger. Essa pessoa está tendo fé? Ó, vamos ver, vamos pular daqui e vamos ver. Isso aí não é a conversa de quem tem fé. A fé não exige provas. Ou seja, o diabo está citando o Salmo 91, mas fora de contexto, de forma deturpada. Ou seja, não está citando a Bíblia de verdade. E aí Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aí no verso 7, Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, onde está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus cita outra passagem da Bíblia. Então nessa parte aí nós aprendemos duas coisas. Então na primeira tentação nós aprendemos o valor da Bíblia, que a Bíblia vale mais do que tudo. Mais do que o pão nosso de cada dia físico. Na segunda tentação nós aprendemos duas coisas. Valorizar a Bíblia significa buscar entender a Bíblia em seu sentido correto. Esse é o ponto aí. Porque o que o Satanás está fazendo? Ele está citando a Bíblia, mas no sentido deturpado, não no sentido verdadeiro. Vocês já conheceram as pessoas que cita algo que você diz, mas cita de forma deturpada? Ah, você não falou aquilo lá? Só que é de forma deturpada, não é realmente o que você falou. Às vezes é uma pessoa que está querendo te queimar, está querendo algum mal, cita alguma frase sua, mas fora do que você realmente diz. É isso que Satanás faz com Deus. Ou seja, nós aprendemos que nós devemos citar a Bíblia com sentido verdadeiro, com sentido correto. E nós aprendemos na resposta de Deus, quer dizer, na resposta de Cristo aí, que a Bíblia não se contradiz. Nós aprendemos na resposta de Cristo que a Bíblia não se contradiz. Por quê? Porque quando o diabo cita a Bíblia de forma deturpada, como que Jesus corrige esse entendimento errado? Ele cita outra passagem bíblica para dizer o seguinte: não, esse sentido que você está dando aí não pode ser o sentido verdadeiro, porque se for o sentido verdadeiro, vai contradizer outra passagem. Então, como é que eu posso ler o Salmo 91, que fala da proteção de Deus, e usar isso para tentar a Deus
Se Deuteronômio 6 proíbe tentar a Deus. Ou seja, o ponto de Jesus é que uma parte da Bíblia não pode contradizer outra parte da Bíblia. Então, se eu estou chegando a um entendimento de contradição, então o meu entendimento está errado. Se eu estou entendendo o Salmo 91 de uma maneira que contradiz Deuteronômio 6, então o meu entendimento está errado, porque a Bíblia não pode se contradizer. Ou seja, a Bíblia, quando ela é entendida de forma correta, ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Ou seja, a Bíblia é infalível e inerrante. Infalível, inerrante. Por que eu creio assim? Porque Jesus ensinou assim. Foi isso que Jesus ensinou a respeito da Bíblia. Que ela é suprema, que ela não pode ser deturpada, que ela é infalível e inerrante. E aí vem a terceira tentação. Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Porque está escrito. Jesus aí novamente cita o livro de Deuteronômio. Só a Deus adorarás. Só a Deus adorarás. Ou seja, a Escritura nos conduz a adorar a Deus. A Escritura nos conduz à glória de Deus somente. Qualquer tentativa de transformar a Bíblia num livro de exaltação de homens, no livro de exaltação de egos, no livro que exalta qualquer coisa que não seja a glória de Deus acima de tudo, é uma leitura diabólica. O fim da Escritura é a glória de Deus. Então vamos recapitular. O que Jesus nos ensinou a crer a respeito da Bíblia? Número 1, que a Bíblia é o nosso pão mais importante, mais valioso, mais glorioso do que o pão comum. Número 2, nós devemos nos esforçar para entender a Bíblia no sentido correto. Número 3, a Bíblia é infalível e inerrante. Uma parte da Bíblia não contradiz a outra parte da Bíblia. Número 4, a Bíblia conduz à glória de Deus, à adoração a Deus, ao culto de Deus. É assim que nós somos ensinados a enxergar a Bíblia, pelo próprio Jesus Cristo, o autor dela. Então, todos os ataques, todo desprezo à Bíblia é, em última análise, um desprezo ao próprio Jesus Cristo, a Deus Todo-Poderoso. É um desprezo ao próprio Deus. Quando nós não nos esforçamos para entender as coisas direito, quando nós deturpamos, como nós contradizemos, nós estamos nos colocando contra Jesus. Isso é muito sério. Então, assim nós chegamos ao fim desta aula, onde nós falamos sobre como Jesus nos ensinou a enxergar a Bíblia. Então, tudo que nós formos estudar, a partir daqui terá esse pressuposto, esse ponto de partida. Nós aprendemos sobre Deus à luz das Escrituras, que é a maneira que Jesus nos ensinou a aprender.